Passamos então à leitura de um breve currículo do Ricardo Kadowaki. Ele é administrador público e mestre em políticas públicas pela FGV-EASP. Trabalha atualmente no Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS Rio, como gerente da Plataforma Brasil, projeto de construção coletiva de políticas públicas. Trabalhou no Escritório de Prioridades Estratégicas do Governo de Minas Gerais, como gerente de parceria do Estado com o MIT Media Lab, e também como integrante da equipe do Movimento Minas. Foi gerente de informações do CEPAM no Governo do Estado de São Paulo. Vamos assistir agora a palestra do Ricardo sobre Plataforma Brasil. Obrigado, Flávio. Olá, bom dia. Queria agradecer a oportunidade, queria agradecer ao pessoal da Fundap, o pessoal do Inova Day. Acho que é uma felicidade muito grande estar aqui de volta na Fundap e no Inova Day. Eu já palestrei no Inova Day enquanto gerente do CEPAM, enquanto gerente da Rede Sim, já faz uns 5 anos aqui. E eu também já trabalhei aqui como assistente de coordenação do programa do PDG, junto com a Laís, então foram anos muito agradáveis, muito felizes na minha vida. Estou muito feliz em estar de volta aqui. Bom, eu queria mandar um salve para o pessoal de Florianópolis, na pessoa do André Tamura também. Então, espero que vocês gostem aí, para todo mundo que estiver assistindo pela internet. O meu objetivo aqui, então, é falar sobre a Plataforma Brasil, esse projeto que eu coordeno. Para falar sobre a plataforma, eu queria dar um pouco de contexto sobre o processo de participação na internet, a forma como engajamento e participação vem acontecendo com o uso de novas tecnologias. Então, a minha apresentação está bem direcionada a esse ponto. Eu estou acostumado a me mexer, me orientaram a não me mexer muito, então, e eu me mexo muito, então espero que eu não atrapalhe muito a dinâmica aqui desse evento. Mas, bom, eu queria começar falando um pouco, mostrando um pouco dessa onda de, digamos, eventos ou de manifestações que vêm ocorrendo no mundo, né? Eu trouxe 6 exemplos super recentes que aconteceram, seja esse ano ou seja no ano passado, ao redor do mundo, de manifestações muito grandes de pessoas que foram para ruas para reivindicar algo, né? Então, a gente tem alguns países aqui, os Estados Unidos, os diversos países árabes, a Turquia, a Venezuela, Hong Kong, o México, sem contar a Hungria, a Rússia, Chile, enfim, diversos outros protestos nos Estados Unidos que vêm acontecendo nos últimos anos, que têm características muito similares, né? Muita gente indo para a rua, reivindicando com agendas não necessariamente muito claras, em regra, pessoas com causas diferentes juntas nas ruas contra algo, né? A realidade desses países que tiveram manifestações são absolutamente distintas, né? Então, a gente tem países muito ricos ou muito pobres, democracias consolidadas ou ditaduras, lugares onde existe muita liberdade de expressão ou nenhuma liberdade de expressão. Então, afinal, o que está acontecendo, né? O que une esses países todos e essas manifestações todas na rua, né? O que existe de comum entre todas elas? Bom, o Brasil também está dentro desse movimento, né? A gente, como vocês bem sabem, a gente teve a oportunidade de presenciar dois momentos muito fortes de manifestações de pessoas indo para a rua, em 2013 e 2015. E, da mesma forma, em contextos diferentes, com agendas distintas, agendas não necessariamente que se conversavam. Então, a gente tinha, aqui, por exemplo, nesse ano, aqui no início desse ano, pessoas contra a corrupção, ou contra a Petrobras, ou pedindo impeachment da presidente, ou até pedindo intervenção militar, agendas não necessariamente que fazem sentido, ou que têm algum tipo de link, né? Afinal, o que está acontecendo? Né? O que une esses movimentos todos? Se a gente puder analisar muito friamente, né, todos esses protestos semelhantes, então, como eu disse, que aconteceram em países com realidades distintas, têm como característica a união de pessoas contrárias a algo, a união de pessoas insatisfeitas contra algo, mas que têm muita dificuldade em estabelecer a agenda, né? Afinal, estou contra algo, mas qual que é a nossa proposta? E existe, bom,
ainda um pouco de contexto, né? A gente tem uma pesquisa chamada O Sonho Brasileiro, feita por uma agência chamada Box, que fez uma pesquisa sobre qual o perfil do jovem que está participando da política, né? Qual o perfil do jovem em relação à sua postura na política, né? A maioria dos jovens não tem nenhum partido político de preferência, só que a maioria acha que usar a internet é uma forma de fazer política, né? É um jeito de fazer política. Ou seja, a forma da gente exigir coisas, da gente ser contrário a coisas e participar enfim, da política vem se transformando. Acho que o meu ponto aqui é que existe uma necessidade de busca por novos caminhos. Existe uma crise de confiança nas instituições. As pessoas não confiam mais no voto, ou no governo, ou no Estado, ou na polícia, ou, enfim, nas instituições. Elas desejam participar, mas sem confiar nessas instituições que já existem, que possibilitam as pessoas a participarem, existe uma necessidade de busca por novos caminhos. E essa busca, então, é muito respondida pela internet. Você me falou que o verde ia ser difícil, realmente está difícil, né? Eu fui meio teimoso, eu continuei com o verde, agora está meio difícil de ver, mas, bom, eu vou ler para o pessoal que está na internet. A internet, atualmente, como ferramenta de participação, é muito eficiente quando se deseja fazer engajamento de pessoas. Então, a gente está vendo diversos exemplos onde as pessoas, de fato, estão indo pela rua e estão usando a internet para se mobilizar. Então, a internet, como ferramenta de participação para o engajamento, vem se mostrando muito eficiente. Entretanto, a dificuldade que a gente vem tendo agora para usar a internet na política é justamente na definição de agenda, é na definição de proposta. É usar a internet para discutir, afinal, estamos contra algo, mas queremos essa proposta, mas queremos construir coletivamente essa agenda, né? A gente quer deliberar pela internet. Isso ainda não está acontecendo. E é isso que a gente quer. Nós do ITS acreditamos muito nisso, mas vemos que ainda não aproveitamos todo o potencial da internet para a deliberação. Bom, a utilização da internet para a política no ano passado foi desastrosa, né? Acho que a gente acredita muito no potencial dela, mas a gente se decepcionou muito na forma como ela foi utilizada. No ano passado, as discussões, enfim, acho que principalmente o Facebook virou uma arena, né? Um ringue, uma luta entre dois lados, onde as pessoas, ao invés de discutirem propostas, basicamente se acusavam, né? Você é mais corrupto que eu, você é pior que eu, o seu partido rouba mais que o meu, você é petralha, você é coxinha, vai para Cuba, vai para Miami. Não houve, de fato, uma construção. O potencial da internet para a construção e para a discussão não foi aproveitado. Bom, sem contar os comentários de vergonha alheia, né? Tipo, coisas que a gente não acredita que as pessoas têm coragem de colocar na internet. Só que a gente acredita que sim, a internet pode ser uma ferramenta de discussão e deliberação. Um exemplo que a gente tem, e aí me apresentando um pouco melhor, né? Eu trabalho no ITS, o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, como o Flávio bem apresentou. E o ITS, os diretores do ITS tem um histórico aí de 7 anos na defesa da causa do Marco Civil da Internet. Não sei se todos conhecem, provavelmente sim. O Marco Civil é a Constituição da Internet, o Marco Civil é a forma como... o Marco Civil regula a forma como dados pessoais, privacidade, navegação, etc., são tratados na internet. O Renato, o próximo palestrante, eu acho que vai falar um pouco mais sobre isso. O projeto de lei do Marco Civil na internet foi um dos primeiros a usar a forma colaborativa de construção, né? Então, o que aconteceu? O projeto de lei foi disponibilizado na internet e as pessoas podiam comentar e discutir cada um dos seus artigos. Provavelmente, o pessoal que está na internet não vai conseguir ler, mas aqui eu fiz um print da tela do Marco Civil. Na tela da página de discussão do Marco Civil, ele está disponível em culturadigital.br/Marco Civil. Esses comentários e essa construção coletiva que aconteceu na internet para a discussão do projeto de lei foi aproveitado, então, de fato, no projeto que foi enviado ao Congresso, né? Então, esse é um exemplo muito positivo de que, sim,
dá para construir coletivamente na internet. A gente só precisa achar ferramentas e mecanismos e ir testando formas de se tentar fazer isso. Existem diversas iniciativas e a gente está propondo uma também muito baseada na nossa experiência do Marco Civil, que é o Plataforma Brasil. Né? O Plataforma é um projeto de construção coletiva pela internet, de políticas públicas. Né? Então, a gente quer trazer pessoas para discutirem e debaterem soluções para os nossos problemas. A gente acredita que existe que a utilização da ferramenta da plataforma é mais adequada para a discussão, assim como ocorreu no Marco Civil e assim como não acontece hoje em dia. O Facebook, que é a principal ferramenta utilizada pelas pessoas para discussão, na verdade não é uma ferramenta de discussão, né? Não é a ferramenta mais adequada para a discussão, digamos. O Facebook, enfim, a discussão se perde no Facebook, a gente não tem histórico, as discussões que ganham destaque são as últimas discussões comentadas e não as discussões mais relevantes. E, basicamente, não existe histórico. Né? As coisas se perdem no Facebook. Se a gente tentar achar um link que a gente... ou algum post que a gente fez há 2 anos, a gente não consegue mais achar. O algoritmo escolhe para a gente o que a gente quer ver ou não. E, pior, o algoritmo tende a mostrar para a gente as coisas que mais agradam a gente, as coisas que a gente quer ver, e não todas as coisas que todos os nossos contatos postam. Ou seja, o Facebook tende a ser meio alienante para questões de discussão. A gente tende a não ver coisas que a gente não concorda. E ele está cada vez mais assim. Né? Então, o Facebook é muito mais uma ferramenta de mídia, muito interessante, eu gosto muito do Facebook, mas não uma ferramenta de discussão. A ideia, então, é propor uma ferramenta de discussão que tenha mecanismos de governança e transparência, e a gente tem até um ouvidor, eu vou explicar um pouco mais para frente, e garantindo a multissetorialidade, garantindo a diversidade de opiniões para a discussão. Então, vamos entrar um pouquinho com mais detalhes. Plataforma Brasil, então, está no site plataformabrasil.org.br, convido a todos a entrarem e a darem uma olhada no site e participarem. O projeto funciona em 3 fases, a primeira de priorização, a segunda de discussão e a terceira de compilação. Essas fases têm ciclos, né? Então a gente sempre escolhe ciclos para rodarem essas fases. Ele acabou de ser lançado e o primeiro ciclo que a gente escolheu é a reforma política do século XXI. Por que reforma política do século XXI? Bom, reforma política está no noticiário, né? A gente está vendo as coisas acontecerem, não sei se da forma como a gente gostaria, mas, enfim, estão acontecendo. O século XXI aqui está muito ligado, então, a formas novas de participação política. Né? Como que a gente utiliza a tecnologia e como a gente utiliza novas formas de participação para que isso seja considerado na reforma política. Né? Então, a reforma política... Enfim, a agenda de reforma política que está aí no ar há alguns anos, há muitos anos, trata basicamente da reforma eleitoral, digamos, né, do voto distrital, do financiamento de campanha, do voto obrigatório, etc. O que a gente quer tratar aqui são as novas formas também de participação política. Esse tema vai ter duração de 4 meses, então ele entrou no ar agora no mês de maio, ele vai ficar até setembro. Enfim, na verdade, a gente tem umas pausas aí, já vou explicar um pouco melhor cada uma das fases. E, como eu falei, ele funciona em ciclos, o próximo ciclo vai ser o de segurança pública, dentre os diversos ciclos que a gente vai querer discutir. Indo em cada uma das 3 fases, então, essa é a fase que está no ar no site, a fase de priorização. Como que a gente colocou o site para funcionar? A gente listou os temas da reforma política do século XXI, a gente tem mais ou menos uns 70 temas listados, em parceria com o IESP da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E o site dá para a gente, através de um algoritmo chamado All Our Ideas, que foi desenvolvido pela Princeton University, ele dá para a gente essas alternativas de 2 em 2. Então, o sistema escolhe aleatoriamente as alternativas, as pessoas priorizam quais alternativas elas acham mais importante, não é só clicar na alternativa. Aqui desculpa, eu olhei para trás. Aqui no site que a gente está mostrando, a gente tem, então, um exemplo de como isso funciona. Tem 2 alternativas, eu clico na que eu acho mais interessante, e o site me dá mais 2 opções aleatoriamente. E ele vai dando, e você pode ir votando quantas vezes você quiser. O algoritmo vai calculando quais são as opções mais priorizadas pelos usuários. Então, as pessoas podem priorizar quantas vezes elas quiserem,
e quantas pessoas podem participar sem limite nenhum, né? Então, só lembrando, isso não é uma votação, é uma priorização, né? O sistema calcula para a gente qual é o mais priorizado. Se alguém não concordar com as alternativas que estão aqui, as pessoas podem colocar elas mesmas as alternativas que elas acham as mais adequadas, ou ela pode pular se ela não entender o que está acontecendo. Se houver dúvida nos conceitos, né, eu não sei o que é lista flexível, por exemplo, aqui no canto esquerdo, a gente tem 2 links para pedir ajuda. Um é para mandar para um amigo, o outro é para acessar uma wiki, que o ITS também vem desenvolvendo, chama Civic, que é uma wiki de termos relacionados à reforma política e a termos cidadãos, digamos. Bom, esse processo de priorização tem uma duração de uma fase. No final dessa fase, a gente vai ver quais foram os temas mais priorizados e a gente vai colocar esses temas para discussão. Então, aqui eu tenho um exemplo, tá? Uma tela de exemplo. Digamos que o tema priorizado foi o financiamento democrático de campanhas, né? A gente transforma isso numa pergunta provocativa e joga de novo na plataforma. Como é que a gente resolve o problema do financiamento democrático de campanhas? Como é que a gente promove isso? E as pessoas vão discutir. E aqui é um fórum de discussão muito parecido com o Reddit, não sei se todos conhecem, mas da mesma forma que o Our Ideas é um software aberto aí para discussão, é um fórum de discussão. Diferente do Facebook, então, como eu falei, esse sistema dá mais destaque às discussões mais quentes e mais relevantes. Então, as discussões que tiverem mais comentários, mais curtidas, e principalmente pessoas que estão participando pertencentes a diferentes setores, essas discussões vão ter mais destaque. Aqui então, basicamente, para quem vê, é um fórum de discussão normal, né? Por trás dele tem todo um algoritmo para organizar e facilitar a discussão. Essa fase vai estar aberta por 2 meses, e aí tem um trabalho muito intenso nosso de promover o engajamento de pessoas para participarem da discussão, promover diferentes tipos de visões e diferentes tipos de, enfim, pontos de vista mesmo para a discussão, né? Daí a importância, enfim, de eu estar aqui, ou em Florianópolis, ou em uma série de outros lugares aí para promover esse projeto e para trazer a maior parte de opiniões diferentes possível. Ele fica no ar, então, como eu falei, por 2 meses. No final dessa fase de discussão, a gente fecha o projeto de novo e entra na fase de compilação, né? A gente contratou também o IESP para fazer a compilação das ideias, para a gente identificar quais foram as soluções propostas de forma colaborativa, quais foram os principais pontos de atenção e qual é a viabilidade de cada uma dessas propostas. Quão viável é a gente implementar ou não essas propostas que foram construídas colaborativamente pelas pessoas. Ou seja, é factível, é caro, é barato, é politicamente viável, né? Acho que todas essas análises vão ser feitas pelo IESP e vão estar disponíveis. As próprias pessoas vão poder acompanhar o processo de compilação e identificar e até mesmo auditar. Se houver algum tipo de item que estiver faltando, as próprias pessoas vão poder se certificar disso. Basicamente, essas são as fases. Para suportar esse processo, a gente tem, então, um ombudsman contratado, pago, mas que ele não, digamos, nós não somos o chefe do ombudsman. O ombudsman tem a prerrogativa de trabalhar durante o processo da reforma, da reforma política do século XXI. Ele recebe para isso e ele tem a função de analisar e criticar o projeto periodicamente. Isso já vem acontecendo, tem opiniões dele no nosso blog, que é o blog.plataformabrasil.org.br. O ombudsman dessa primeira fase é o Manuel Tedin, ele é o diretor do IETS, que é uma ONG que existe lá no Rio de Janeiro, que cuida, enfim, de questões de planejamento enfim, questões voltadas à cidade do Rio de Janeiro. Uma outra premissa, então, como eu falei, é a multissetorialidade, então é trazer pessoas de diferentes tipos de perfil para dentro da plataforma. Quando as pessoas se cadastram, elas já indicam qual o perfil delas, a qual setor elas pertencem, etc. Isso é indicador de sucesso desse projeto. E a transparência, então, deixar muito claro quais foram as nossas atitudes, por que a gente, na eventualidade de precisar, sei lá, deletar algum comentário violento, ou deletar algum usuário inadequado, ou deletar
alguma opinião, digamos, sei lá, incoerente, né? Sempre está reportando isso para as pessoas em relatórios de transparência e com o Ombudsman também criticando e analisando isso, né? Então, existe toda essa preocupação por trás, né, que não necessariamente todos os projetos de participação na internet têm, não necessariamente todos os processos de inovação aberta, digamos, têm, principalmente quando eles estão voltados à política pública ou são iniciativas, enfim, digamos, cívicas, né, sociais. O que a gente espera como resultado? Acho que principalmente dois. Primeiro, óbvio, uma política pública construída de forma colaborativa. Que pese nós somos uma ONG, então não temos a prerrogativa de implementá-la, mas a gente quer possibilitar a sua construção de forma colaborativa e encaminhá-la a pessoas que trabalham com a política pública, com a elaboração de política pública. Então, nesse caso desse ciclo da reforma política, a gente quer entregar, sim, para o Congresso, ir para Brasília e fazer um barulho e uma pressão em relação a isso que foi construído. Na questão da segurança pública, por exemplo, por outro lado, ir para os secretários de segurança pública dos estados, dependendo do resultado, ir para Brasília ou ir para município ou associações de municípios. Dependendo do resultado, ir para ONGs, enfim, depende muito do que vier das pessoas, né? Quais as soluções que forem construídas pelas pessoas. Além da política pública em si, a gente tem um outro resultado que é muito importante, que é o processo de participação. Então, em todos essa minha experiência aí de alguns anos de processos inovadores para governo ou para políticas públicas, acho que tem uma coisa muito importante que eu venho aprendendo, da importância do processo, né? Não necessariamente o resultado vai ser incrível, né? Pode ser que o resultado, a política pública que for construída seja algo que já existe ou que não é possível de ser implementado, mas o processo de construção e o aprendizado que isso proporciona às pessoas é uma riqueza talvez mais grande do que o resultado em si. Então, o processo de aprendizado na construção também é algo que a gente espera que seja muito valioso. A gente está registrando todo esse processo e a gente vai deixar isso público. Bom, e aí uma pergunta que sempre me fazem quando eu estou em fóruns desse tipo e as pessoas que não têm acesso, e a exclusão digital? Óbvio que é um problema extremamente relevante, importante, que ainda não está sanado no Brasil e no mundo. Só que esse projeto não é um projeto representativo, né? De forma alguma a gente pretende atingir todos os brasileiros a isso, né? Isso aqui é uma experimentação, né? É um projeto onde a gente quer testar novas formas de participação e quer trazer possibilitar mais participação das pessoas que estão conectadas, né? Então, esse não é um projeto representativo, né? A gente não tem a pretensão de atingir ou ouvir a todos os brasileiros, porque, infelizmente, ainda não é possível. Basicamente é isso. Convido de novo todos a participarem do site, plataformabrasil.org.br. A gente está vendo nessa semana que o Congresso está às vezes em horários bem, digamos, noturnos e com pouca visibilidade, aprovando uma série de coisas que são extremamente importantes e que não estão sendo devidamente discutidas, né? Financiamento de campanha é um deles, extremamente importante, extremamente condizente com todos os motivos pelos quais as pessoas foram para as ruas no início desse ano, não está sendo discutido da forma adequada, né? Independente se pela Plataforma Brasil ou por outros canais, acho que esses assuntos precisam ser discutidos, então eu gostaria de convidar todos a discutirem, seja pela plataforma, seja por outros lugares. Para quem quiser ir pela plataforma, o endereço, de novo, plataformabrasil.org.br. Para quem quiser entrar em contato comigo ou ter mais dúvidas, enfim, vou estar à disposição aqui, ou por e-mail, ricardo.cadouac@itsrio.org. Ok? Eu estou bem de tempo. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade. Até a próxima.